E a tenda que desabou hoje na costa do Sauípe tinha mais de 3.000 metros quadrados. As vítimas são operários que trabalhavam na finalização da montagem do local que abrigaria um evento neste final de semana. A perícia chegou rápido ao complexo de hotéis que fica na cidade de Mata de São João, a 80 quilômetros aqui de Salvador. Na porta, parentes desesperados buscavam informações. Eles foram impedidos de entrar no complexo hoteleiro. Funcionários que estavam no local no momento do desabamento contaram que o palco caiu em um efeito dominó depois de um vendaval. Parte dos feridos foi levada para o Hospital Geral de Camaçari. 11 pessoas continuam internadas com quadro estável no local. As outras vítimas com situação mais grave foram transferidas ao Hospital Geral do Estado, em Salvador. À tarde foi confirmada uma morte. Em nota, o Bradesco, que realizaria o evento na tenda que desabou, disse que está prestando assistência às vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Inclusive, o CREA está acompanhando, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil também acompanhando essa situação. E é claro que a perícia também já chegou ao local. Eu estive agora há pouco no Hospital Geral de Camaçari, pude ver algumas pessoas ainda feridas, buscando atendimento, pessoas com ferimentos principalmente na face, na cabeça, pessoas que foram atingidas por essa estrutura que caiu, claro, a parte superior dessa estrutura acabou desabando e atingindo as pessoas. A gente vai ouvir agora algumas pessoas que estavam no Hospital Geral de Camaçari, inclusive vítimas desse acidente. O montador Luan Campos está entre as 50 vítimas desse desabamento. Após cair, segundo ele, a uma altura média de 20 metros, ele sofreu ferimentos. A gente perdeu um colega, quebrou o nariz, eu bati a cabeça e o nariz e a perna. Ele foi atendido no Hospital Geral de Camaçari. O coordenador administrativo da unidade, Valmir de Jesus, traça um panorama da situação. Desde a nossa unidade deram entrar 18 vítimas, 6 para o Salvador, 3 aqui para o Hospital Português e 2 para o Hospital Subúrbio e 2 para o HGE. Não posso fazer avaliação porque eu trabalho na área administrativa, mas todo estabilizado. Os pacientes apresentam traumas e escoriações. De acordo com Valmir, a equipe, formada entre outros profissionais por 4 cirurgiões e 2 ortopedistas, deve permanecer no plantão por 24 horas para atender essas pessoas que deram entrada no Hospital Geral de Camaçari. Lembrando que outros hospitais da rede pública e também esse hospital da rede privada, citado aí pelo Valmir, também prestando assistência às vítimas desse acidente. Agora são 5 horas e 12 minutos. Hoje, o Frequência Baiana se volta a 2 assuntos. Um deles que já foi exposto por Felipe Costa, e sobre este assunto a gente vai conversar com o professor Luiz Edmundo Campos, ele que também é conselheiro do CREA e professor e diretor da Faculdade Politécnica da UFBA. Bom dia, professor, quer dizer, boa tarde, bem-vindo aqui ao Frequência Baiana. Boa tarde, Renato. Também estamos conversando hoje sobre um assunto que vem na esteira do carnaval. Depois da falta de sono acumulada durante os dias de festa, fica essa pergunta de qual é o lugar do sono na retomada dessa vida real, por assim dizer, quais são os prejuízos desse estado de alerta e também os riscos, sejam eles ligados a carnaval ou não. A gente está recebendo também aqui no Frequência Baiana o professor, o médico especialista em sono, Eduardo Nascimento. Muito bem-vindo também, doutor. Obrigado, boa tarde. Eduardo, vou fazer consulta, viu? Porque eu estava dormindo 5, 6 da manhã todos esses dias e eu tenho que voltar a dormir no máximo meia-noite para conseguir sobreviver. Eu tô com inveja de você. E tem muita gente também que está passando pela mesma situação. Dormiu tarde pra caramba esses dias e vai ter que reabituar, vai ter que criar um novo hábito nos próximos dias. Bom, para começar, doutor Eduardo, muita gente colocou entre os excessos de carnaval a falta de sono. É possível simplesmente repor isso 1, 2, 6 dias depois sem maiores prejuízos para a saúde? Sim, então temos que diferenciar, né? A privação do sono agudo, em que ocorre um pequeno intervalo de tempo, no caso do carnaval ocorre no máximo 7 dias, né? E daqueles indivíduos que têm uma privação crônica de sono, né? Que são os trabalhadores de turno, que perdem pelo menos 3 turnos à noite, né? Durante a semana, né? Para desempenhar suas atividades laborais. Então, esses privadores agudos, né, que a gente chama de em pouco intervalo de tempo, eles são capazes de recuperar, né, o sono. Mas a gente tem que pensar não só o tempo, né, de sono, mas também encaixar o tempo de sono no ritmo circadiano. Então, o sono não é só definido pela quantidade de horas. É fundamental, é importante ser entre 7h30 e 8h30 de sono. Mas é importante também que ela esteja regular no ritmo circadiano, ou seja, o horário correto de iniciar o sono, o horário correto de acordar. Ritmo circadiano. Isso, que é o ritmo de 24 horas. Né? Significa você obedecer essa faixa de tempo dentro de 24 horas, em vez de você pegar isso e desdobrando... Exatamente. Ser de forma regular e contínua. Né? E isso gera um investimento para a vigília.
Na verdade, não se sabe o conceito de por que dormirmos, mas sabe que, além de descansar, o sono também tem atividades endócrinas, atividades metabólicas, atividades de ressarcimento do símbolo central, né? Então, na verdade, o sono tem múltiplas funções e uma quantidade de sono adequada, ininterrupta, né? Dentro de um período adequado, regular, sem dúvida, gera ao paciente, ao indivíduo, né, durante o dia, uma capacidade laborativa com muito melhor qualidade, gera ao indivíduo uma redução no risco de acidentes, né, com veículos automotores. Quando se fala em carnaval, fala depois, muitas pessoas, depois que perdem várias noites, terminam pegando estrada para dirigir, né? Então, o risco de acidente é muito potencializado. A gente vai continuar essa conversa aqui com o doutor sobre essa privação de sono, o que isso causa dentro ou fora da situação do carnaval. Isso, a gente hoje tem 2 assuntos aqui no Frequência Baiana. Claro que por conta desse acidente que aconteceu mais cedo lá na Costa do Sauípe, essa tenda desabou, ferindo 50 pessoas, uma pessoa morta. A gente também recebe aqui o professor Luiz Edmundo Campos, ele que também é conselheiro do CREA. Professor, claro que as causas desse acidente ainda vão ser investigadas, uma análise vai ser feita do que ocorreu com essa estrutura, que segundo os primeiros depoimentos caiu em um efeito dominó. Parece que um vendaval acabou abalando essa tenda que estava sendo colocada sobre a estrutura já montada e acabou derrubando tudo. Mas do que já se sabe do incidente, quais são as primeiras impressões que o senhor como especialista tem? Essa questão da informação do vento é importante porque pode ter sido um vento que aconteceu no local ou até a queda ter provocado o vento. Então é necessário apurar melhor as causas. Ainda está muito prematuro, mas a questão de maior perigo é exatamente quando está montando. Você está montando uma estrutura, ela está com não uma segurança completa, e a depender dos apoios ou das peças que você esteja utilizando, pode criar um acidente. A questão do vento, se foi realmente o vento, ele pode criar isso, ele pode suspender uma estrutura que não foi ainda apoiada só pelo peso próprio, então ela está resistindo só o processo de peso, mas o vento ela suspende a estrutura, quando ela bate por baixo ela suspende e aí pode, se ela não tivesse travado adequadamente, poderia provocar um acidente dessa proporção. E esse fator que é natural, ele deveria estar no projeto, já deveria ser previsto por quem planejou essa estrutura, não? Olha, a ação do vento é prevista, mas na obra já implantada. Quer dizer, isso pode ter sido um acaso, não é tão comum a gente ter uma rajada de vento forte nesse período aqui, principalmente que não está vindo nenhuma chuva, nenhuma frente fria, que geralmente quando você tem aquele processo, está muito quente e vem uma frente, você vê aquele vento mais forte, não está se constatando hoje aqui que o sol está constante durante todo o dia. Agora chama atenção também, né, Renato, Patrícia, recentemente eu lembro que eu até editei uma entrevista sobre esse assunto, a SUCOM chamava atenção de que aqui em Salvador muita gente faz obras, intervenções em casa, de maneira por conta própria, né? Não tem especialista acompanhando essa obra, essa intervenção, não tem engenheiro, não tem arquiteto, as pessoas simplesmente tocam a obra e não só pessoas pobres ou de áreas irregulares, também pessoas que fazem intervenções dentro de casas luxuosas, pega um pedreiro que conhece, manda o pedreiro fazer intervenção dentro de casa. Um acidente como esse chama atenção também para a importância de um projeto bem feito em qualquer intervenção que é feita, inclusive dentro de casa. Sim, é importante porque você está tratando aí de vidas, né? Se você faz uma casa e ela não dá segurança, você pode sofrer danos. Há pouco tempo tivemos um problema de um edifício que estava ameaçado a cair porque houve uma expansão de um andar e que as pessoas, quando vai procurar quem foi o profissional que deu o suporte, se descobre que não tem nenhum profissional que deu suporte àquilo ali. Então a população às vezes gasta até pouco dinheiro fazendo uma obra não segura, mas também às vezes acontece o contrário, gasta dinheiro exagerado quando poderia fazer coisas mais bem baratas, exatamente pela falta de profissional. Então há necessidade de fazer qualquer tipo de obra com a questão de um profissional competente. Nós temos um outro problema também, Felipe, que me apavora muito, que é a questão agora com essa maioria das edificações, principalmente agora do Minha Casa Minha Vida, que são estruturas murais. Estruturas murais são aquelas que a própria laje é suportada pelo bloco. E as pessoas, quando compram um apartamento, começam a modificar que não podem fazer isso. Elas podem levar uma edificação a rupturas e começar a abrir até uma coisa pequena para botar um ar-condicionado, ela pode danificar. Então é interessante que tenha um manual do proprietário e quando alguém venda o imóvel, que passe isso para o outro para saber o que é que pode fazer. A princípio, não poderia abrir
nenhuma abertura na parede sem a orientação de um profissional competente. E hoje, o Frequência Baiana trabalha com 2 assuntos aqui, quarta-feira de cinzas. Afinal, é quando a gente vê muitos tentarem pôr o sono em dia depois de um carnaval de excessos. E é sobre esse assunto nós estamos conversando com o médico especialista em sono, Eduardo Nascimento. Também estamos falando sobre acidentes na área da construção. Hoje, uma tenda desabou em Costa do Sauípe e deixou um morto e 50 feridos. Em nosso estúdio, o professor da Escola Politécnica e conselheiro do CREA, Luiz Edmundo Campos. E conversando aqui sobre o sono, né? Aqui em Salvador, teve gente que em bom baianês se acabou nesse carnaval, dançou muito, bebeu muito e, claro, dormiu pouco. Emendou a quarta-feira de cinzas e agora está tentando encontrar um jeito de conciliar essa necessidade de dormir com a rotina profissional. O problema é que tem gente que já em dias normais não dorme lá muito bem, trabalha em 2 lugares, trabalha de turno, tem filho pequeno. E o que fazer agora, então, para recuperar o sono perdido? É possível? É possível, sim. Esse mito de que o sono não se recupera, como eu acabei de abordar, é um mito, né? Não é verdade. Realmente o sono não é passível de recuperar. Agora, necessita de uma disciplina, né? Na regularidade, né? O tempo de sono ser respeitado entre 7h30 e 8h30, isto é uma realidade, né? E também a regularidade no horário de iniciar o sono e de levantar e de despertar. Tem que ser sabido que o sono é tão importante quanto a vigília. Às vezes diminuímos a importância do sono, né, pensando que podemos produzir mais, mas em médio e longo prazo terminamos produzindo menos, né, porque ocorre um impacto significativo na cognição, no aprendizado, na memória, na atenção, na capacidade laborativa, né? Agora, quem não consegue, desculpe a interrupção, dormir necessariamente, mas apenas tem um tempo para relaxar, para descansar, isso já resolve ou não? Teria que dormir efetivamente? Não, tem que dormir efetivamente. Na verdade, como eu falei, o sono é tão importante quanto a vigília. A atividade que fazemos durante a vigília é tão importante quanto o sono. Doutor, uma pergunta, é possível, porque eu não ouço a gente falar muito sobre isso, mas é possível pedir atestado médico quando estamos com déficit de sono? É possível pedir atestado? Isso, em casos extremamente específicos, né? Em casos em que sabidamente são pessoas que o trabalho exige, né, exposição a riscos, né, operadores de máquinas, né, e que esses pacientes foram por motivos extremamente justificáveis privados de sono. Não conta. Ô, doutor, ia pedir na verdade, pra mim agora, eu ia sair no meio do jornal, tô aqui, ó, vou pedir ao doutor no intervalo, nem volto. Na verdade, atividades recreativas não é que não sejam contadas, nós sabemos os riscos, mas a gente tem que aconselhar o paciente, né? Você estava ciente de sua atividade recreativa, né? Você estava ciente de que você tinha que trabalhar, tinha que desenvolver sua atividade laborativa. Então, não pode, sem dúvida nenhuma, ser estimulado esse tipo de prática, né? Na verdade, tem que haver uma conscientização por parte do médico mesmo, por parte do profissional. A gente conversa também hoje aqui com o professor da Escola Politécnica e conselheiro do CREA, Luiz Edmundo Campos, sobre esse acidente que a gente falava agora há pouco, lá em Costa do Sauípe. Uma tenda acabou desabando, matando uma pessoa, deixando 50 feridas. Professor, a gente percebe já de algum tempo para cá uma série de acidentes em obras ou construções. Em janeiro, uma contenção cedeu lá no Itaigara, matando uma ajudante de obras e ferindo outros 2. E em novembro, outra morte ocorreu lá no Imbuí, envolvendo um pintor que fazia serviços na fachada de um edifício. E como não lembrar também do caso daqueles 9 operários que morreram naquele acidente trágico da Avenida CM há mais ou menos 2 anos. O senhor enxerga alguma explicação que se aplique a essas ocorrências? São especificidades de cada obra ou há um problema em comum nas construções, nesses trabalhos de engenharia e arquitetura aqui no estado? Olha, eu acredito que seja pela quantidade de obras que estão em andamento. Então, quando começa a ter muitas obras, a possibilidade de ter acidentes começa a aumentar. A gente teve até outro dia uma visita da Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, tentando fazer com que os cursos de engenharia da UFPA tenham todos um curso de segurança no trabalho, porque o número de acidentes é muito grande, né? Acredito também hoje que responsabilizando o empreiteiro, é bem mais fácil de você começar a ter uma questão de uma maior segurança no trabalho. O que eu quero dizer? Se você observar o que deu a notícia agora, hoje estava ouvindo que pessoas que agrediram mulheres estavam tendo que ressarcir a União, ao INSS, o custo pela
pelaquela vítima, né? Então, eu acho que isso também está acontecendo na construção civil. Então, se há um acidente na construção civil, o INSS fica monitorando e depois transfere para a empresa todos os custos com aquele trabalhador. Então, isso faz com que a empresa comece a preocupar melhor a respeito dessa questão, porque é também um valor, não só o acidente, mas o valor que vai repercutir naquilo. Se tiver uma invalidez, vai até contar todo o período de invalidez daquele cidadão. Então, infelizmente é como a gente via antigamente, como uma questão do cinto de segurança. Quando o cinto de segurança foi implantado, que tinha consciência, ninguém utilizava. Depois que veio a multa, todo mundo passou a utilizar. Então, eu acredito que essa ação que está ocorrendo agora no INSS vai reduzir, além da repercussão para a empresa, que é muito ruim, né? Toda empresa, hoje uma grande empresa, se existe um acidente na obra, o gerente perde os seus ganhos financeiros perante aquela empresa e leva a uma pontuação negativa que dificulta a progressão dele. Então, eu acho que isso está havendo uma maior preocupação com diminuir os acidentes em obras. Mas, infelizmente, o que a gente observa muito também é a dificuldade do operário usar os equipamentos de segurança. Então, por mais que, né, a gente brinca na engenharia que nós brigamos com as pessoas com uma certa constância, forçando que a pessoa use o capacete, que use um óculos, que use uma luva, que use todo o material de proteção individual e coletiva, porque não estão acostumados a fazer isso, né? São geralmente pessoas que saem do mercado informal e trabalham na construção civil, que não têm um treinamento devido. Em alguns momentos a gente vê situações como essa acontecer, acidentes que acabam se concretizando e em algum ponto alguma empresa passa a responsabilidade para uma terceirizada. Como é que o senhor vê esse movimento? Essa situação, essa manobra é uma manobra de evasão da responsabilidade? É atribuir a quem é de fato e de direito a responsabilidade por determinados aspectos da obra que acabam gerando mais acidentes? Como é que você vê o papel de terceirizadas dentro de acidentes que vem acontecendo aqui em Salvador e em outras partes da Bahia? Olha, às vezes você contratar uma terceirizada é vantagem porque acredita que ela seja mais especializada em determinados assuntos, mas não exime a responsabilidade do responsável da obra como um todo. Então, você contratar uma empresa, você tem que fiscalizar, porque acontecendo um problema com a terceirizada é como se estivesse acontecendo um problema com a sua empresa. Então, você é corresponsável por aquele acidente. O acidente não fica restrito só à empresa terceirizada. A contratante também é responsabilizada. O senhor falou um pouco mais cedo também que, quando o Felipe fez a pergunta, né, do que poderia estar, de alguma forma, respondendo por acidentes que aparentemente são tão diferentes, né? Ele citou o caso no Itagara, na Pituba, e o senhor falou que há muitas obras em curso. Quando o senhor fala que há muitas obras em curso, o senhor também está, de alguma forma, dizendo que há muitas obras em curso que impossibilitam a correta vistoria e acompanhamento de todas elas, é isso? Não, a vistoria em todas elas é impossível. Acho que os órgãos, seja da prefeitura, seja do CREA, diversos órgãos, não têm condições de correr todas as obras, principalmente aquelas obras menores que podem ocorrer mais os acidentes, né, por falta de profissionais habilitados. Mas mais pela quantidade que você tem de obras em andamento, então, proporcionalmente, a taxa pode ser a mesma, mas o número acaba sendo multiplicado por essas quantidades de obras que estão em execução no momento. Estamos hoje falando sobre dois assuntos em pauta no Frequência Baiana: a privação de sono, motivada ou não pelo carnaval, com o médico especialista em sono Eduardo Nascimento, e também estamos falando sobre acidentes na área da construção, tomando como base o desabamento de uma tenda em Costa do Sauípe, hoje pela manhã, esse acidente que deixou um morto e 50 feridos. Em nosso estúdio, o professor da Escola Politécnica e conselheiro do CREA, Luiz Edmundo Campos. Professor, nós acabamos de sair do carnaval sem qualquer ocorrência relevante, pelo menos de desabamento ou coisas do tipo, mas poderia ter havido um camarote no circuito Barra Ondina não havia colocado proteção adequada em uma área de montagem, daí uma parte acabou caindo na calçada, isso foi nesse carnaval, né? Por pouco não acertou um casal de idosas que tinha acabado de passar pela calçada por aquele local. Que leitura o senhor faz do desempenho dos camarotes neste ano e o que é que a gente pode esperar para o ano que vem, inclusive em termos de medidas de segurança? Qual é a sua leitura? Olha, eu acredito que, pelo que a gente tem observado de acidentes em arquibancadas ou camarotes em carnavais em Salvador, a gente está com uma probabilidade muito pequena de acontecer acidentes, mas tem que ter um acompanhamento de profissionais e, de preferência, por empresas que já estão acostumadas a fazer isso, né? Você conhecer o Carnaval de Salvador, de como a população
tem um comportamento de pular, né, diferente de outros locais. Outros lugares do carnaval é só para a pessoa assistir. Aqui em Salvador não, tem uma movimentação muito grande. Tudo isso tem que ser levado em consideração e utilizar material adequado, né, e também tem uma coisa de que ele é montado muito rápido, né? Você vê que tem pouco tempo para montar e desmontar os camarotes. Isso aumenta a probabilidade de você ter um problema. Então acho que uma das coisas era ter um maior tempo para poder haver a montagem desses camarotes. Você estava comentando aqui com a gente no intervalo sobre algumas medidas feitas em favor de maior segurança nesses espaços dos camarotes, inclusive com o envolvimento do Ministério Público. O que é que a gente pode esperar para 2014? O Ministério Público está interessado em avaliar a situação de Salvador e convidou aí diversos órgãos, entre eles o CREA. Nós tivemos uma reunião antes do Carnaval para discutir logo após o Carnaval o que devemos fazer nessas boates, lugares onde tem aglomerações de pessoas, né? Cinemas, e você observa às vezes em diversos cinemas tem 10 salas que o corredor é possível sair tranquilamente para uma sala de cinema, mas você imagine se as 10 salas estiverem saindo ao mesmo tempo. Então a gente tem que avaliar tudo isso, né? Os problemas de alguns lugares que são muito fechados, não tem uma orientação, alguns shopping centers aqui que você se sente meio perdido, meio um labirinto, como se acontecer alguma coisa, como você direcionar, rotas de fuga, treinamento de pessoal. Eu acho que isso é importante, né? A gente está vendo que do ponto de vista de estruturas parece que não tem problema, mas do ponto de vista de pânico, de saída, tem que treinar as pessoas para isso, né? Como vai treinar essas pessoas, que é o problema, né? Que as pessoas têm uma rotatividade muito grande. Então, como você treinar as pessoas dentro de um camarote ou dentro de um... Até mesmo na avenida, né? A gente não tem o hábito aqui, desde criança, como acontece em outros países, de treinar para um incêndio, como tem aquela postura de acontecer um acidente, que a gente só tem mais no polo petroquímico, empresas, Petrobras e outras grandes têm essa simulação, mas no normal a população não tem nem noção do que fazer se tiver algum problema de acidente e como ela se deslocar, né, para sair daquele acidente. Às vezes até toma a posição exatamente oposto. Muitas vezes o que se observa, por exemplo, você vai a um cinema ou um teatro, a pessoa deveria estar procurando saber onde está o extintor, onde está a saída de emergência antes de sentar. E as pessoas sentam e nem se preocupam onde tem isso. Porque, na verdade, a preocupação é saber como é que eu vou fazer para sentar no centro da sala. E aí não tá. A primeira coisa que ele tem que saber é que você vai para a sala é onde é a saída de emergência. Essa é a primeira coisa que tem que saber. O extintor também, mas não tanto, mas a saída de emergência é a primeira coisa que você deveria olhar antes de sentar. Não precisa sentar perto dela, mas você precisa saber onde ela está. E qual o trajeto que você vai fazer, porque se faltar uma luz, né, vai ter só uma luzinha de emergência, e você tem que saber para onde guiar, né? Falando também em risco, agora mudando a prosa aqui para o médico especialista em sono, Eduardo Nascimento. Doutor Eduardo, muito se fala dos riscos de combinar álcool e volante, mas o que dizer da associação sono e direção? É tão perigosa quanto? Tão perigosa quanto, né? Na verdade, os grandes estudos sobre acidente com veículos automotores ocorrem em trabalhadores de turno e em portadores de uma doença chamada síndrome da apneia obstrutiva do sono, em que a qualidade do sono mimetiza muito, simula muito o paciente privador de sono. Então, alguns estudos mostram que o paciente privador de sono, ele se assemelha a um indivíduo que ingeriu 3 a 4 doses de uísque, né? E vai dirigir um veículo. Então, ocorre um risco de acidente, né? Na verdade, ocorre uma redução da capacidade de reflexo, de aprendizado, de memória, de atenção. Então, ocorre uma similaridade muito grande. Então, na verdade, o sono, sem dúvida nenhuma, tirando o álcool, é um dos grandes inimigos do volante, sim. Mais cedo o senhor estava aqui comentando com a gente... a gente estava querendo perguntar para o doutor se há prescrição responsável, possível e tal, para pessoas que precisam de medicação para poder se manter em vigília, né? Porque supõe-se que eventualmente isso pode acontecer. E você estava contando para a gente que tem pacientes que precisam dos dois, remédios para dormir e para se manter acordado. Como é que funciona isso? Então, isso é o uso recreativo, condenável. E infelizmente extremamente difundido e cada vez mais comum a procura nós médicos por esse grupo, por esse perfil de indivíduos, né, que precisam de medicações para dormir, que procuram, né, uma forma, né, de medicações para dormir, não lembrando que existe uma falta de disciplina para tal,
né? Não lembrando que existe uma falta de orientação para tal, eles querem a curto prazo logo resolver o problema deles, né? E ao mesmo tempo medicações para se manter acordado, porque essas medicações para dormir podem trazer efeito rebote. Aí eles querem se manter acordado, terminam usando os estimulantes. Então, na verdade, o uso recreativo dessas substâncias, o uso inadequado em que não haja uma condição médica que justifique, não deve ocorrer, né? Completamente condenado. Ainda falando sobre esse assunto rapidamente, doutor Eduardo, então podemos esperar um baixo rendimento agora, nesse período pós-férias, para quem vai dormir menos, né? E que estava num período de sono maior. Na verdade, os pequenos, os estudantes, né, em modo geral, entram em período de férias, terminam tendo uma maior flexibilidade em termos de horário de dormir, em termos de acordar, dormem mais tarde, acordam mais tarde. E o que é que acontece? Quando começa o ano letivo, terminam tendo que haver uma mudança brusca no horário, né? E isso pode acarretar prejuízos na capacidade de desempenho, né? Na capacidade de atenção, e é fundamental nesse período, né, o aprendizado. Então, na verdade, tem que haver dos pais, já desde o meio das férias, tem que haver um condicionamento à volta às aulas em relação à questão do horário de dormir, do horário de acordar, né? Dessa regularidade. Isso é fundamental. Eu odiava acordar cedo, viu? Quando eu estudava, rapaz, era difícil estudar. E o pai deve levar em conta isso mesmo, o organismo do filho. Tem gente que não tem criança, acredito, que não funciona mesmo bem de manhã, vai acordar de mau humor, não vai acordar disposta, não vai adquirir aprendizado pela manhã, até por causa dessa circunstância. O pai deve levar em conta isso ou não? Disciplinar o filho a acordar cedo e matriculá-lo pela manhã mesmo, para ele estudar pela manhã e criar esse hábito. Exatamente. Existe uma condição que ocorre muito em adolescentes jovens, né? Em crianças escolares, que é a síndrome do atraso de fase fisiológico, em que ocorre a criança passa por uma questão orgânica mesmo, a sentir necessidade de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Na verdade, para esse perfil de criança que se enquadra esse diagnóstico, né, após uma avaliação médica criteriosa, né, a gente estimula os pais a colocar as crianças em turnos vespertinos a estudarem, né? As crianças em que a gente vê que, apesar de toda orientação e disciplina, a criança mantém sonolenta, mantém com redução de memória. Às vezes a criança não fica nem sonolenta, às vezes a criança fica irritada. Às vezes a criança fica desobediente, os pais reclamam. Então, uma questão comportamental, né, termina sendo prejudicada. Então, na verdade, essas crianças têm que ser muito bem avaliadas, muito bem orientadas, e caso se enquadre, né, em uma condição médica ou nesta condição fisiológica, elas devem ser condicionadas e estimuladas a estudar no turno que melhor convém, né? Hoje nós conversamos sobre 2 assuntos aqui nesse Frequência Baiana. Estou levantando o dedo, porque eu tenho uma pergunta. Ainda tem mais uma? A pergunta que eu deixei lá no bloco anterior. Tava dormindo, agora acordou. Tava dormindo, acordei, lembrei dela. Essa história de 8 horas por dia de sono funciona para todo mundo ou cada organismo tem sua quantidade de horas aí necessária? Vamos lá, em primeiro lugar vamos corrigir, 8 horas por noite. Pô, eu falei o quê? 8 horas por dia. Dormir de dia não dá certo. Dormir na hora do almoço. Isso, né? Porque também tem isso, né? É quando você adequa esse período de sono, se há diferença de você colocar esse período de sono de manhã ou de noite. Na verdade, o período de sono deve ser à noite porque fisiologicamente, né, ou seja, temos a produção da melatonina, né, que é o principal indutor do sono e que é secretado à noite. E o grande estimulante para a melatonina é a ausência de luminosidade, né? Então, a questão da luminosidade é fundamental. Claro que temos casos específicos de trabalhadores, né, que é uma exceção, que a gente tem que estimulá-los a dormir de dia porque eles têm que trabalhar de noite, né? Mas nós que trabalhamos durante o dia e à noite, estamos de repouso e vamos dormir, tem que ser ajustado justamente. À noite é hora de dormir, o escuro é o principal estimulante do sono, né? A falta de luminosidade é o principal estimulante do sono, né? E a luz do dia é o principal estimulante da vigília. E quanto às 8 horas? Enquanto às 8 horas, então, para a maioria da população, né? A maioria da população, entre 7 horas e meia e 8 horas e meia é o tempo ideal de sono, né? Para a maioria da população. Temos os longos dormidores, os curtos dormidores, pessoas que precisam de apenas 4 horas de sono para poder ter uma boa qualidade de vida, ou aqueles que precisam de mais de 10 horas de sono para ter uma qualidade de vida. Esses 2 perfis são exceções. Na verdade,
quando a gente aborda o paciente, a gente tem que abordar o habitual, o que é de regra, o que é fisiológico. Então, o fisiológico é sem dúvida nenhuma, este tempo estabelecido de 7 horas e meia, 8 horas de sono. Eduardo, o que eu vejo é o seguinte: hoje, com essa dificuldade de movimentação na cidade, as pessoas têm que acordar muito mais cedo, né, para chegar às aulas. Quer dizer, hoje você vê, quem tem carro, você pega uma paralela às 6 horas da manhã, já entupida de veículos para que as pessoas possam ter aula. Imagina aquelas pessoas que vão pegar ônibus, aqueles estudantes que vão pegar ônibus, né? Então demora muito mais tempo. E por outro lado, à noite, vê que esses jovens aí estão com uso excessivo de Facebook ou coisas desse tipo, né, que acabam indo dormindo tarde. Como isso repercute na qualidade de vida desses jovens aí, com essa questão de ter que acordar muito cedo e dormir muito tarde? Na verdade, esse é um grande desafio para nós médicos do sono, tanto aqui na Bahia, quanto no Brasil, quanto no mundo inteiro, né? Porque em 200 mil anos, né, firmamos uma adaptação de dormir quando o sol se põe e acordar quando o sol nascia, né? E mudamos tudo isso nos últimos 50 anos, né? E essa demanda cada vez mais progressiva e que ocorre está gerando um déficit cada vez maior, né, de capacidade de atenção, memória, aprendizado, redução da capacidade laborativa e também, mais importante, aumento de transtornos psiquiátricos, né? Isso favorece ao desencadeamento de transtornos psiquiátricos em pessoas predisponentes, aumento de transtornos de ansiedade, de pânico, de depressão. Tudo isso está muito imbricado. A longo prazo, qual o efeito que se pode trazer? O grande efeito que não queremos, que é o risco cardiovascular. As pessoas que dormem menos vivem menos. As pessoas que dormem menos morrem mais precocemente, né? Então temos a questão do risco cardiovascular, que é muito abordado, né? Então, mas isso em longo prazo, né? Então, na verdade, esta realidade que estamos vivendo, as próximas gerações vão sofrer. O que eu sempre oriento, né, é a questão da disciplina e da adaptação. Abra mão do seu trabalho. Você vai ganhar menos, porém você vai ter mais qualidade de vida, você vai viver mais, né? Abra mão de ter que acordar mais cedo, abra mão de certos comportamentos que vão trazer prejuízos. Não adianta ter acúmulos de trabalho se você não vai desempenhar nenhum de forma adequada. Não vai desempenhar nenhum de forma correta, né? Só vai trazer prejuízos, né? Então, na verdade, eu estava brincando com os meninos que se tivesse mais um carnaval emendados, vocês não iam ter essa capacidade tão interessante, nessa sincronia tão perfeita que vocês têm, né? Daqui a uma semana estão falando uma coisa, estão falando outra, né? Já está misturando tudo. Isso é uma realidade. Agora, a longo prazo, nossa preocupação é as questões das doenças cardiovasculares, sim. Bom, e deixa eu só perguntar aqui para o professor Luiz Edmundo, porque até porque nós trouxemos ele aqui muito em função desse acidente que aconteceu. Você que está sintonizando agora pela manhã certamente já sabe que teve esse acidente numa tenda em Costa do Sauípe, uma pessoa morreu, 50 ficaram feridas. Quais são os passos, professor Luiz Edmundo, o senhor que também é conselheiro do CREA, além de ser diretor da Escola Politécnica, o que a gente pode esperar a partir de agora dos passos que vão ser dados em favor de uma avaliação, uma apuração desse acidente, do que pode ter acontecido? Eu acho que é importante do ponto de vista, vamos ter duas separações aí, uma do ponto de vista criminal, outra do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, é procurar apurar o que houve de problema com esse tipo de empreendimento e se for uma coisa, uma falha de projeto, alguma coisa normal de uma execução no serviço, o profissional vai ser avaliado, no caso aqui, no CREA de São Paulo, porque a empresa é de São Paulo, tá? O município de Salvador não tem o envolvimento com isso, porque aconteceu em Mato São João, né, que Sauípe está subordinado a Mato São João, então é a Secretaria de Obras de Mato São João que deve responder sobre a licença desse episódio que aconteceu lá em Sauípe. E do ponto de vista, se foi alguma coisa, uma anomalia, por exemplo, do vento, como se colocou, procurar saber isso e alertar para que outros projetos que sejam construídos em situação semelhante com essa levem em consideração uma rajada de vento que possa acontecer e na intensidade que aí depois a meteorologia pode informar qual foi o valor dessa rajada de vento que aconteceu nesse local.